Senhor, muito bom estar com vocês. Nós estamos com mais uma lição para este domingo. Lição de número 6, que traz como título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós temos como texto áureo, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A verdade prática nos diz que a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Isso é óbvio, é muito importante essa convivência entre pessoas que servem a Deus, principalmente para quem deseja se firmar mais na palavra do Senhor, ter alguém bastante maduro, firmado, para que possa lhe passar bons ensinamentos. Isso é muito bom. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis 2, 1 a 15. Nós vamos ler nesse instante. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte a eles ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as águas se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à banda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e a outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram:
o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Os objetivos específicos desta lição são os seguintes. Primeiro, expor o final do ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. E terceiro, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. O objetivo geral é muito interessante também para os professores, é o seguinte: descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Então é muito importante isso para os nossos professores, para os nossos alunos. A Bíblia diz que Eliseu ficou com o manto utilizado por Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 13. Quando Elias foi levado ao céu, Deus começa a confirmar o ministério de Eliseu através da operação de milagres. E isso nós encontramos em 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 13 ao 25. Em toda a Bíblia, com exceção de Jesus, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio de seu ministério quanto Eliseu. Então, nós observamos aqui uma coisa. Eliseu pediu a Elias porção dobrada. Porção dobrada nós encontramos no Antigo Testamento aquela porção do primogênito, aquela porção de herança do primogênito, que era uma porção dobrada. Então aqui Elias, ele passa agora a Eliseu uma confiança tão grande que Eliseu chega ao ponto de dizer: eu quero porção dobrada do teu espírito. Então nós observamos que Eliseu considerava-se o filho mais velho do profeta Elias. Ele considerava-se o primogênito, vamos dizer assim, o primogênito do profeta Elias. Por quê? Porque naquela época entendia-se como pais, né? Aquele orientador. Até hoje nós vemos as pessoas dizendo assim: meu pai na fé, não é? Meu pai na fé, aquele que me orientou no início da minha fé, me deu toda a instrução, me discipulou. Então, nós encontramos hoje essa expressão, pais na fé. Aquele que ajudou na conversão, aquele que participou da conversão da pessoa, ajudando ali nos primeiros passos. Então, é uma consideração. Eliseu considerava-se, então, o filho primogênito, né, de Elias. Então, ele pediu porção dobrada e Deus concedeu realmente uma porção dobrada ao profeta Eliseu, porque nós encontramos um ministério muito frutífero, com muitos milagres. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. Essa questão de sucessão é muito importante porque Deus, ele quer que a obra continue. E nós não somos eternos aqui. Nós somos chamados para fazer a obra de Deus e deixar um legado. Nós seremos substituídos. Então é importante nós prepararmos discípulos, prepararmos pessoas que vão nos substituir, pessoas que vão dar continuidade à obra que Deus colocou em nossas mãos. Então a sucessão é algo muito importante e Deus está assim preparando pessoas para sempre estarem substituindo outras. Pessoas vão nos substituir, isso é muito natural. Então é importante nós fazermos discípulos, prepararmos pessoas para estarem sempre
em sintonia para que continue fazendo a obra que Deus colocou em nossas mãos e a obra de Deus tenha continuidade. Então, o escolhido foi Eliseu, segundo Reis 19:16. Eliseu era muito próximo e leal a Elias. É preciso haver essa lealdade, essa fidelidade e principalmente a fidelidade a Deus. Ninguém pense que vai substituir ou vai ser o sucessor de um homem de Deus, de um profeta do Senhor, de um pastor, de um líder, se não for fiel a Deus, se não for também leal, não é, no ministério. Deus tem muita preocupação com isso, Deus se preocupa muito com isso. Então, Deus já tem os sucessores, Deus já tem as pessoas certas. Então, é importante que o servo ele seja muito leal e seja fiel a Deus. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o início do de Eliseu são os assuntos que iremos tratar nessa lição. É uma lição muito rica, uma lição muito importante. Primeiro aqui nós vamos ver a despedida de Elias. Nós não vamos entrar muito aqui no texto teórico por causa do tempo e porque também nós não temos esse objetivo de explanar todo o conteúdo teórico. Nós queremos aqui passar algumas informações importantes para os nossos professores e os nossos alunos, eles também participam deste maná, não é? Que desce diretamente de Deus para nós. Todos nós participamos dessa lição abençoada, que é alimento também para a nossa alma. Então, o ministério de Elias termina e Deus prepara o seu sucessor, Eliseu. Alguns detalhes importantes que o ministério de Elias teve peculiaridades, teve especificidades. Elias foi específico em alguns pontos e Eliseu nós vamos ver que teve outras especificidades, sem fugir do real chamado de Deus e do propósito do Senhor. Então nós observamos aqui algumas coisas interessantes. Eliseu não foi a cópia de Elias. Eliseu foi mais um homem chamado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo, preparado, não é? E com porção dobrada do Espírito de Deus que estava em Elias, mas não foi a cópia, foi mais um homem de Deus que Deus usou. Então, o ministério de um foi diferente do outro, vamos dizer assim. Elias foi mais contundente, Elias foi um profeta que era mais externo, e Eliseu, ele foi um profeta que Deus usou poderosamente, mas nós vemos algumas coisas diferentes do ministério de Elias. Eliseu esteve em palácios, Eliseu esteve próximo a reis, e Elias estava sempre mais distante, e nem assim Deus deixou de operar na vida dos dois. Então, ministérios são diferentes, mas Deus usa poderosamente, de igual forma, quem estiver com a vida no altar de Deus, servindo ao mesmo Deus. Isso é muito importante. Então, um profeta com grandeza de alma. Então, qual foi a grandeza de alma que nós percebemos aqui? Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ali ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo. As suas profecias, foram sempre imediatas, de curta duração. As suas profecias eram contundentes e de prazo curto. Então, não escreveu nenhum livro, etc., mas
foi um profeta que Deus usou poderosamente e foi chamado de profeta de fogo. Deus usava poderosamente na resposta. Nós vemos aqui também que Gilgal foi um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué, lá em Josué capítulo 4, versículos 19 e 20. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na terra da promessa. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. O nosso ministério tem um ciclo. Nós vamos chegar ao término. Nós temos que cumprir a nossa missão e Deus já vai levantar outro para nos suceder. Aliás, Deus já levantou homens e mulheres para sucederem as funções, os cargos, e nós temos que cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, de forma que Deus nos use até o fim, certo? Então, na segunda parte dessa lição, nós vemos aqui o pedido ousado de Eliseu, que foi o pedido da porção dobrada. Ele tinha confiança, ele tinha fé no Deus que ele servia, ele era leal ao seu Senhor, vamos dizer assim, o profeta Elias. E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Então nós vimos a fidelidade de Eliseu, nós vemos que a porção dobrada foi concedida. E no terceiro subtópico aqui nós encontramos Elias, a inspiração de Eliseu. Não é? Paulo disse assim: sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós temos que viver uma vida diante de Deus de modo que as pessoas queiram imitar como nós imitamos a Deus. O líder, ele é observado, ele é olhado, ele é acompanhado e, de certa forma, ele é imitado. Então, ninguém quer imitar coisa ruim, ninguém quer imitar coisas erradas, ninguém quer seguir maus exemplos, mas os bons exemplos, uma vida digna diante de Deus, uma vida de fidelidade e de bons frutos, de um ministério abençoado e aprovado, isso é causa de ser imitado. O que é que diz a Bíblia? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que não tenha de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, quem não quer imitar um obreiro aprovado? Isso é óbvio. Então, que Deus possa realmente trabalhar de tal forma em minha vida e na sua vida, querido professor, querido pastor, querido presbítero, querido líder, que nós possamos ter pessoas que olhem e digam assim: eu quero proceder desta forma também. Isso é muito importante. Então, Deus está pronto a conceder os pedidos que fazemos a Ele, basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Então, Elias, ele foi a inspiração de Eliseu. Será que nós estamos inspirando pessoas? Pessoas estão olhando para nós e estão querendo fazer a obra de Deus, dizendo assim: eu olho e vejo em líder tal, líder fulano, um exemplo, não é? Um exemplo de ministério, um exemplo de servo, para que também eles possam seguir fazendo da mesma forma. Isso é muito importante para nós, numa lição tão rica como essa, que mostra um servo querendo imitar o seu Senhor e chegou a pedir porção dobrada daquilo que estava operando na sua vida. Muito interessante essa parte aqui.
Nós vamos para a terceira parte que nos fala, Eliseu toma a capa de Elias, quando a capa caiu ali no arrebatamento, não é? A capa não era tão simplesmente uma vestimenta, uma indumentária, uma veste. A capa tinha significado, a capa ela influenciava no caráter, na personalidade, na pessoa. A capa era algo que ultrapassava os valores de vestes, não é? De roupa. Nós observamos quando Jesus entrava em Jericó e o cego dizia: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus então disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus então realizou o milagre na vida daquele homem e ele logo deixou a sua capa e o seguiu. Por que ele deixou a sua capa? Porque aquela capa o identificava como um cego, pedinte de esmolas, e agora ele era uma nova criatura, ele não precisava mais daquela capa, certo? Então ele agora tinha uma nova vida, teve sua vida transformada e mudada. Nós entendemos assim, ele não precisava mais daquela capa. Agora vamos para um episódio, um fato acontecido na vida de Paulo, quando ele pede a alguém que traga a sua capa que ele deixou na casa de Carpo e os seus livros, principalmente os pergaminhos. E ele diz: traga a minha capa que deixei, né, na casa de Carpo. Então, meus prezados amigos e prezados irmãos, professores, alunos, a capa ela era algo muito importante, muito interessante. Era algo além da vestimenta. Então, essa capa de Elias agora passa a pertencer a Eliseu, porque enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam no amor fraternal sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Porque o Senhor, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E essa comunhão entre nós sempre resulta em bênção na obra de Deus. Bênção entre nós e bênção para a sociedade. A capa de Elias, quando este deixou cair, quando ele foi elevado ao céu, ficou como herança para o profeta Eliseu. Ele legitimou o ministério publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Aquela capa, então, agora passou a fazer parte do seu ministério e Eliseu foi bem-sucedido porque foi um homem leal, sincero e temente a Deus. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava agora sobre Eliseu. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa. O que identifica um homem de Deus atualmente não é a capa, mas o modo de viver, suas virtudes, seu comportamento, o temor a Deus, o exemplo de homem de Deus. A exemplo de Eliseu, nós devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Paulo disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E não apenas isto, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações, porque palavras são bonitas, palavras são ditas, mas o que mais importa são as ações e são realmente os feitos. Que Deus
nos guarde, nos abençoe, que possamos tomar este exemplo glorioso de Elias. E Eliseu também serve de exemplo, de servo, de pessoa leal. É o que nós estamos precisando muito nesses dias na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério e, por que não dizer, na sociedade em geral, mas principalmente entre nós cristãos, nós que servimos a Cristo, nós que amamos ao Senhor, precisamos ser leais e fiéis em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Que o Espírito de Deus, que operou na vida de Elias e posteriormente operou na vida de Eliseu, opere, querido professor, em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, e que nós possamos ser bênçãos nas mãos do Senhor. Não apenas professores de escola dominical, não apenas dirigentes de igrejas ou pregadores da palavra, não apenas isso, mas autênticos servos de Deus, luz do mundo, sal da terra, para honrarmos o nome do Senhor. Que Deus te use, professor, que Deus te use, meu irmão, e que esta semana, esta lição preciosa que nos fala sobre Eliseu, o sucessor de Elias, né? O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor, sirva de exemplo para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós e nosso ministério. Nós vamos orar ao Senhor e após a oração eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos inscritos, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, porque temos muitos amigos que não são evangélicos, que são inscritos em nosso canal. Soberano Deus e eterno Pai, é em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor, que nós te agradecemos por este privilégio de servir ao Senhor, trabalhando na seara do Senhor, na obra de Deus, pregando, ensinando, evangelizando. Pai eterno, nós te glorificamos e te agradecemos, Senhor, por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a minha vida, a minha família, o meu lar, o meu ministério e também o ministério do meu amado irmão, dos nossos amados irmãos que estão espalhados por este mundo. Deus vive e eterno, nós te glorificamos, Senhor, por tudo. Eu sei que tudo isso provém de Ti e nós somos muito gratos ao Senhor por tudo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. A Deus toda a glória, a Ti, Senhor Jesus, todo louvor e glória para sempre. Amém. Eu quero agradecer aqui de coração os nossos inscritos, aos nossos seguidores deste canal, e nós queremos, neste momento, fazer menção de alguns nomes. A partir da nossa recordação, nós vamos aqui mencionando alguns nomes. Eu quero agradecer de coração a irmã Alissa, lá em Araras. Eu quero agradecer de coração a irmã Rosângela, a nossa irmã Marinalva, ao nosso irmão Pedro, de coração nosso irmão Josefane, de coração nosso irmão José, presbítero José, os nossos irmãos aí da Paraíba, nossos irmãos aí do Ceará, são muitos irmãos. Eu quero agradecer de coração aos nossos irmãos que sempre estão comentando aqui embaixo, colocando comentários. Isso nos ajuda muito, dando os likes. Isso é para a glória de Deus. A honra e a glória seja do Senhor. Que nós possamos agradecer a Deus por tão grande privilégio. Eu quero agradecer a nossa irmã Ruth. Eu quero agradecer de coração ao nosso irmão Ademário, aos milhares e milhares de irmãos que estão vendo esse vídeo, aos nossos amigos, a Shirley, a Sheila, a nossa irmã, a nossa irmã Maria. Glória seja dado o nome do Senhor. São muitos irmãos. À medida que nós formos lembrando aqui, nós vamos
fazendo menção aqui, a minha esposa Lúcia, a nossa irmã Ana Lúcia, não é? Deus abençoe de forma especial todos vocês para a honra e glória do Senhor. Amém. Até um próximo vídeo. Deus abençoe a todos.